12 anos para ganhar as eleições, para ser presidente, e o cara lá grita, Lula. Chama de excelência, rapaz. Olha, primeiro, queria cumprimentar a minha companheira Marisa, cumprimentar os ministros Orlando Silva do Esporte, Carlos Eduardo Gala da Previdência Social, Márcio Forte das Cidades e Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais. Quero cumprimentar o companheiro Fábio André Koff, presidente do Clube dos 13. Quero cumprimentar o companheiro Andrés Navarro Sanches, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulistas. Quero cumprimentar os vice-presidentes do Clube dos 13, Juvenal Juvencio, Roberto Lucades. Quero cumprimentar os senhores dirigentes e presidentes de time de futebol aqui presentes. Quero cumprimentar os atletas aqui presentes, cumprimentar a imprensa e dizer para vocês que é com muita alegria e muita satisfação que eu recebo esse título de chanceler do futebol. Hoje, Peluso, eu recebi o título de embaixador do setor sucroalcooleiro de São Paulo. Se o Palmeiras puder me dar um título, eu também aceito. É um dia gratificante para mim, André, poder estar aqui na sede do Corinthians, numa festa do futebol brasileiro, onde os companheiros dirigentes do esporte brasileiro estão reconhecendo não o trabalho de um homem, mas o trabalho de uma equipe. De uma equipe que levou em conta a importância do futebol para a nossa economia, de uma equipe que levou em conta o que representa o futebol para o lazer e o divertimento de milhões e milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, de uma equipe que entendeu que ao invés de ficar apenas falando, era melhor ficar trabalhando para que a gente pudesse recuperar o prestígio do futebol brasileiro. E possivelmente só pudesse fazer isso uma equipe de governo, junto com o presidente da República, que conhecesse as arquibancadas dos clubes e dos campos de futebol do seu país. Só poderia agir assim um presidente da República e uma equipe de ministros que tivesse assistido um jogo de futebol na Fazendinha, ou que tivesse assistido um jogo de futebol no tempo em que o Palmeiras era chamado de academia, no Jardim Suspense, no Parque Antártico. Ou alguém que teve o privilégio que eu tive de ver o Corinthians ser campeão em 1977 contra a Ponte Preta, sabe, no estádio do Morumbi. Ou alguém que pudesse assistir o Botafogo ganhar do Palmeiras no Maracanã, ou assistir um Fla-Flu, ou ver o Corinthians em 1976 invadir o Rio de Janeiro com 80 mil pessoas para disputar com o nosso querido Fluminense, presidido pelo Pernambucano de Garanhuns, e que a verdade é que o Corinthians tecnicamente era inferior ao time do Fluminense, que tinha o Rivelino jogando no Fluminense,
e mesmo assim, com o gol do Russo, nós conseguimos ir para a final com o Internacional de Porto Alegre, e que depois tivemos o azar de perdermos 2 vezes do Internacional. E aí eles nos enganaram, venderam o Caçapava e ficaram com o Falcão e o Paulo Sérgio Carpegiani. Ou seja, o Corinthians de vez em quando tem azar. A Ferroviária de Araraquara tinha um meio de campo extraordinário, Dudu e Bazani. O Corinthians contrata o Bazani, o Palmeiras contrata o Dudu. O Dudu virou um craque enorme e o Bazani desapareceu no momento em que o Corinthians não andava muito bem das pernas. Bem, quem viveu tudo isso não poderia chegar à presidência da República e fingir que o futebol era um antro de maus administradores. Alguns diziam que era um antro de bandidos e que, portanto, o futebol brasileiro não podia dar certo. Mexemos muito no marco regulatório, a começar do cuidado que tivemos quando estabelecemos o Estatuto do Torcedor, que é o que merece mais respeito, porque é graças a eles que existe o time que nós torcemos, que nós dirigimos e que nós gostamos. Depois, havia uma inquietação com as dívidas dos clubes de futebol no nosso país. Clubes que estavam tão endividados que todo mundo que conhece minimamente de economia sabia que esses times não tinham como recuperar suas finanças se não houvesse, por parte do governo, um gesto. Não uma doação de dinheiro público, mas a criação de mecanismos que pudessem possibilitar os clubes ter possibilidade de arrecadar o mínimo necessário para, ao mesmo tempo que pagasse a sua dívida, começasse a fazer a reformulação que precisava no seu clube. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma preocupação, e aí me veio uma inquietação cada vez que alguém coloca como ministro alguém para cuidar apenas com uma visão corporativa e que as coisas acontecem nem sempre como a gente deseja. Eu, por exemplo, teve um momento que me inquietava profundamente o fato de nós tirarmos um jogador de futebol do berçário e ele já ser vendido e a gente só recebia ele de volta na aposentadoria. Essa era uma inquietação, que eu penso que é uma inquietação da maioria dos dirigentes. Ou seja, obviamente que não está na nossa cabeça tentar criar nenhum mecanismo que proíba a liberdade individual de um ser humano ir para onde bem entender, no momento que bem entender, sobretudo truncar a possibilidade de um jovem vencer na vida, ganhar um salário em euro, em dólar, morar na Europa, ou seja, longe de pensar que nós teríamos coragem de um ato de insanidade desse, ou até, muitas vezes, de proibir que um clube fizesse negócio quando o clube quisesse fazer negócio. Mas é preciso que tenha a lei da compensação. Ou seja, muitas vezes também um clube investe no jovem desde os 10 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e quando esse jovem começa a despontar alguma coisa, ele ia embora, como alguns foram embora e o clube não ganhava nada. Ou seja, compatibilizar essa liberdade do clube fazer negócio, essa liberdade do jogador ir embora, com a compensação por quem criou, por quem apostou, é uma coisa que nós ainda precisamos trabalhar um pouco para que a gente possa chegar num ponto de equilíbrio em que todos estejam satisfeitos. Eu estou convencido que chegaremos a uma coisa que me faz me tornar um torcedor angustiado. Uma coisa que me faz um torcedor angustiado
é que nós ainda não resolvemos o problema de profissionalizar os clubes brasileiros. Eu às vezes não consigo entender como é que um clube que tem a torcida que o Santa Cruz tem em Pernambuco esteja na terceira série, ou seja, esteja na quarta, quinta série. Quarta. Nossa, que tem o Sport Clube Bahia, esteja na segunda. Às vezes tem time que está na segunda no brasileiro e está na quarta no estadual, ou vice-versa. E sinceramente, às vezes eu fico com inveja de clubes que têm as coisas tudo acertadinhas, como o São Paulo. Ou um time que tem as coisas como o Cruzeiro tinha, ou o Atlético Paranaense. Ou seja, eu ficava imaginando, não é possível, e pode ficar certo, Andrés, que falta 4 meses para mim deixar a presidência do Brasil, e não quero a presidência do Corinthians, muito menos quero voltar até o cargo, mas não é possível que o Corinthians não tenha 150 mil votos aqui em São Paulo. Não tem explicação se a gente não fizer um trabalho, fazer como o Internacional de Porto Alegre, que quase se autossustenta com associados. Ou seja, nós precisamos fazer com que a nossa torcida seja parte da sustentabilidade das finanças que o nosso clube tem. Não podemos ficar a despeito apenas do patrocínio, que muitas vezes o time está bem, vem, o time não está bem, não vem. Ou não podemos ficar a despeito também apenas da transmissão da televisão. É preciso combinar. Nós precisamos da televisão, nós precisamos do patrocínio, mas nós precisamos de uma imensa gama de associados nos clubes desse país. E essa é uma tarefa importante. Ô Hélio, você que é prefeito de Campinas, certamente torcedor da Macaca, vem aqui torcer porque o seu segundo time é o Corinthians. Você sabe perfeitamente bem, Andrés, quando eu entrei no sindicato, as pessoas não queriam ficar sócios do sindicato. As pessoas diziam que o dirigente sindical era ladrão. As pessoas diziam que o dirigente sindical era peleiro. Ou seja, nós fomos para a porta de fábrica trabalhar. Hoje as pessoas sentem orgulho de ser sócio do sindicato. E eu acho que todos os times, sabe, não é ter meia dúzia de torcida organizada que vai lá para provocar briga, não. Sabe, é ter torcedor que sai com a sua família para ir assistir um clássico, para assistir um jogo, e voltar para casa como se tivesse ido para um teatro, para um cinema, para qualquer lugar. E aí é que eu acho que nós ainda estamos devendo a nós mesmos. E eu não vou ficar procurando culpado, porque eu possivelmente não saiba quem é o culpado e não tenha solução definitiva. Mas eu fico vendo o futebol europeu pela televisão. O Ronaldo é um especialista em futebol europeu. Ou seja, eles têm uma organização muitas vezes melhor do que a nossa, porque profissionalizaram melhor do que a gente. Não é fácil, é mais fácil falar. É mais fácil ficar num canal de televisão, numa rádio, com microfone falando, porque quando a gente tem uma ideia para falar, é muito fácil. Agora, duro é você concretizar. Saber como levanta um tijolo e faz o alicerce, todo mundo sabe. Agora vai lá pegar a pá, a colher, mexer a massa e fazer o alicerce para ver se todo mundo sabe fazer. Eu só quero que vocês saibam o seguinte: eu fico lisonjeado, estou muito orgulhoso de poder ver o Corinthians completar 100 anos. Eu que há mais de meio século torço para o Corinthians, comecei a torcer para o Corinthians em 54, portanto já fazem 56 anos que eu estou torcendo para o Corinthians, ou seja, metade da minha vida, eu estou com 64 anos, ou seja, a minha vida inteira eu fui corintiano. Aguentei o período do Faz-me-rir. Todo mundo sabe o quanto foi duro, Aguinaldo. Como foi duro aqui em São Paulo. A gente enfrentar o Santos toda hora batendo na gente.
a gente com um jogador chamado Espanhol, com um jogador jogado Beirute, sabe? Parecia mais comida árabe do que jogador de futebol, mas era o que a gente tinha. E a gente vinha aqui, sabe? E eu continuo mais corintiano do que nunca. Sofro mais do que nunca. A Marina de vez em quando me tira da sala porque acha que eu sou pé frio, e às vezes eu saio da sala, o Corinthians marca um gol, ela fala, tá vendo? Porque você saiu da sala, eu às vezes falta meia hora para terminar o jogo, eu sou obrigado a sair para pegar o avião, o Corinthians está perdendo, ela fala, vai embora que eu te ligo, vai embora que eu te ligo, daqui a pouco ela ia, empatou, daqui a pouco ela marca o outro, então eu fico com o pé dentro e o pé fora para ver se eu dou mais sorte do que prejuízo ao meu grupo. Então quero agradecer a vocês. Quero agradecer e vocês podem contar comigo. O meu ministro da Previdência, o Pedro Gabas, esses dias a gente estava discutindo e eu pedi para ele fazer um estudo para ver se nós temos condições de criar um plano de previdência para os jogadores de futebol neste país. Porque mesmo os clubes grandes não são todos aqueles que ganham muito. E a maioria dos jogadores brasileiros ganham muito pouco. A chance deles ganhar um pouco é chegar no time grande ou ir para o exterior. Muitos começam em clubes pequenos e terminam em clubes pequenos, e muitas vezes alguns que ganharam muito dinheiro não souberam administrar e perderam. Então eu acho que nós temos que propor, e eu pretendo comunicar ao mundo dos 13, antes de deixar a presidência, quem sabe a gente fazer uma reunião em Brasília para apresentar para vocês uma proposta de previdência para os jogadores de futebol brasileiros, para deixar as pessoas nas suas nos estados e quiserem que o sistema de loteria deste país venda ingresso para o público, estejam certos que a Caixa Econômica já está pronta para vender quantos ingressos as pessoas quiserem em toda a rede lotérica da casa. Em toda a rede lotérica. O dia que vocês quiserem, é só propor ao Orlando, nós convocamos uma conversa e anunciamos para vocês quando e como começa esse trabalho. No mais, de coração, muito obrigado a vocês. Saio daqui mais corintiano, saio daqui mais comprometido com o Corinthians, com o passaporte corintiano, com a caneta bonita que eu ganhei, que vocês não viram, corintiana, minha mulher com passaporte corintiano, certamente meus filhos todos terão passaporte corintiano, porque eu não quero ninguém vivendo na clandestinidade na nação corintiana. Um abraço a todos vocês e obrigado pelo carinho. Espera aí que a foto vai sair agora. A carteira do... Banhada a ouro é todo o distintivo da história dos 100 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós estamos hoje no seu nascimento também, e a camisa comemorativa do centenário. E Luiz Inácio Lula da Silva, esta camisa e mais um símbolo representa uma nação inteira. Vestida é o passaporte para a República Popular do Corinthians, que nós lançamos ontem, e o presidente Lula é o primeiro dessa nação. Aqui a faixa do primeiro presidente da República Popular do Corinthians. Contar, presidente.